Sou espírita e meu companheiro se diz ateu. Ele teve uma criação muito rígida de uma mãe católica e que obrigava ele a seguir a religião. E dentro da igreja, viu muitas coisas que corromperam essa fé na religião. Ele me diz que basta ele, mas que ele não acredita em Deus da mesma forma que eu. Como posso lidar com isso de uma forma que não esteja ferindo o livre-arbítrio dele, mas ao mesmo tempo eu possa plantar uma sementinha dentro dele? Essa relação é importante para mim. Quero me adaptar a essa situação da melhor forma possível. Com você. Existe, de certa maneira, nos casais, isso é muito compreensível, o desejo de você ter alguém que tenha o mesmo pensamento religioso, filosófico que o seu. Isso é muito saboroso, não é? Você ter como companheiro alguém que tem a mesma religião, que esposa as mesmas ideias, isso é muito legal. Quer dizer, tem uma cumplicidade absurda quando você faz isso. Mas isso não significa dizer que quando as relações não têm esse nível de identidade, elas estão condenadas ao fracasso. Porque o fato de você ter uma pessoa que seja católica, a outra espírita, um protestante, outro católico, ou um espírita e um ateu, isso não determina o fracasso da relação. Principalmente quando você tem um espírita na jogada, que tem mais do que qualquer outro a capacidade de entender que cada pessoa tem o direito de ter o seu pensamento. Você já fez um progresso imenso quando você conseguiu decifrar o porquê da descrença dele. Pensa que é fácil você assistir às referências religiosas se corromperem, ver aquilo que é apresentado como virtude ser mostrado como defeito? É muito complicado você querer acreditar num Deus que, de certa forma, lhe é oferecido de uma maneira profundamente traumática. Então, a gente entende que determinados indivíduos eles se movimentem na rejeição daquilo que se possa dizer que seja uma religião. O que eu poderia dizer a você? Que você não trabalhasse com ele a necessidade de uma doutrina, de uma regra, um contorno, de uma visão assim, é essa obra, é esse livro, é esse lugar, esse aqui. Não. Você vai fazer um imenso progresso se você despertar nele simplesmente a ideia da espiritualidade. Mesmo que não tenha o contorno de espiritismo. Mas se ele compreender que existe além da matéria algo, e aí não precisa ser espírita, não. Não, nada a ver com espiritismo. Só entender que existe em nós algo de espiritual já seria um grande progresso para esse espírito. Como é que a gente poderia fazer isso? Pega textos que sejam mais científicos para ele poder ver. Nada assim muito técnico. Pega algumas reportagens sobre experiência de quase morte. E diz para ele assim, você já viu isso aqui? Olha que interessante isso. Mas não empurre na goela dele. Lê para você ver o que você não sabe, que você é burro. Assim, olha que interessante isso que eu li. Você já viu isso aqui? Dá uma olhada nesse negócio. E mostra para ele como é impressionante. E não diga assim, o espiritismo fala disso. Porque você é ateu, por isso você não sabe, mas eu sei. Não faça isso, é antipático. Simplesmente, se for o caso, você pega a reportagem e diz, olha o que eu encontrei na internet, dá uma olhada nisso. Olha que interessante. As pesquisas que esses caras estão fazendo. E trata isso de maneira bem pessoal. Porque isso é suficiente para quem está no fosso da descrença sair para a compreensão de que existe algo além da matéria. Não precisa ter uma religião. Mas a espiritualidade é muito bom para a saúde mental das pessoas. Sabe-se hoje o quanto que a compreensão da espiritualidade ajuda no equilíbrio das criaturas. Então, primeiro ponto é esse. Não, o cara não quer. Ele não quer nem ouvir falar de espiritualidade, não quer nem ouvir. Então, pronto. Então, ingresse com ele num trabalho
humanitário. Esse trabalho humanitário pode ser na casa espírita? Até pode, mas não perturbe a mente dele, dizendo que ele tem que vir para o estudo, deixa ele em paz, ele não quer vir, se ele quiser, ele vem. Leva o cara, olha, a gente vai fazer uma sopa, tu não quer ir para lá para cortar a verdura? Bora, meu bem, corta lá, joga no panelão. Deixa ele se sentir útil, porque, sabe, as descargas de ocitocina que a gente tem quando pratica o bem são um negócio de louco e podem transformar as nossas almas. Então, você propor para ele fazer um trabalho nessa ordem, um trabalho de sentir que ele pode ser útil, um trabalho de cidadania, é maravilhoso. Se não for na casa espírita, também não tem problema. Faz um trabalho na ONG, descubra quem é que cuida de animais. Bora cuidar de animal, bora cuidar de cachorro, de gato. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Fazer algo que torne as nossas vidas úteis. É lindo demais se a gente conseguir fazer isso. É lindo demais, lindo demais. E aí você pode alguns progressos. Mas não faça o movimento antipático de querer enfiar espiritismo goela abaixo dele. Você só vai criar mais rejeição. Desde que ele se aproxime do espiritual. Isso é bem mais interessante do que pertencer a uma doutrina, porque ele está muito arredio. Então vamos respeitar o momento que ele está vivendo e trabalhar com ele somente aquilo que ele tiver interesse de desenvolver.